Ei, a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos dando sequência hoje à nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte. Hoje nós estaremos falando da segunda parte da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é composta por 6 pedidos que a Deus. 3 pedidos em relação à obra de Deus, em relação ao nome de Deus, em relação ao reino de Deus. E 3 pedidos em relação à vida da pessoa que está pedindo. E desses 6 pedidos, 5 são espirituais e um é material. A gente vê aqui que, na verdade, Jesus ele sintetiza as grandes necessidades humanas e as grandes necessidades da igreja, dos servos de Deus, dos discípulos, em 6 necessidades. 6 necessidades que são pode-se dizer, é aquilo que o servo de Deus precisa, é aquilo que o servo de Deus necessita, e realmente é o que está escrito ali. O que está fora daquilo ali é excedente, é frivolidade, são as demais coisas que nos serão acrescentadas, como disse Jesus. Então, vamos hoje focar nos 3 pedidos relacionados ao homem ou ao discípulo de Jesus. Lembrando que o segundo pedido, nós estaremos fazendo um outro vídeo sobre ele, porque o segundo pedido, que está no versículo 12, fala sobre perdão. Nós estaremos fazendo um vídeo sequenciando semana que vem estaremos falando, tocando justamente nesta área, ok? Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. Amém? Vamos lá. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essa é o pedido que eu falei, material. Isso está resumindo todas as necessidades materiais que o homem tem. Necessidade de comer, necessidade de vestir, necessidade de dormir, a necessidade de um abrigo, né? Esse pão de cada dia é aquilo que nós precisamos para cada dia. Cada dia nós temos a necessidade de um prover de Deus para a nossa vida material. Assim como também, é claro, temos para a nossa vida espiritual. Eu diria que o pão nosso de cada dia, no tocante à vida espiritual, ele é o pão exato. Também no tocante à vida material, também é o pão exato. Nada além seria, ou nada a menos, mas é o pão exato. É o pão nosso de cada dia. Deus, ele não vai te dar o pão de uma semana, o pão de um mês, o pão de um ano. Ele vai te dar o pão daquele dia, o pão, a necessidade vital que você tem para aquele dia. Talvez vamos supor que hoje vocês têm grande tribulação, em grande necessidade. Então, o que Deus vai te dar hoje, o pão do dia de hoje, é um pão que vai te suprir em todas essas necessidades. Agora, o pão de amanhã, pode ser que amanhã você vai estar tranquilo. Já imaginou? Deus te dá o pão de amanhã hoje. Aí você vai passar a necessidade do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito. Mas Deus te dá o pão de cada dia, porque para cada dia existe uma necessidade, né? Porque é o que Jesus disse lá na conclusão do Sermão do Monte. Basta a cada dia o seu mal. Isso não está na conclusão, mas está no início, bem perto da conclusão, né? Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, então cada dia
tem uma realidade diferente, tem um sofrimento diferente, tem uma luta diferente, tem uma postura diferente que você vai ter que ter. E para cada uma dessas coisas, Deus precisa te dar não só o pão físico, mas o pão também da orientação e da direção espiritual. Ok? E aí ele disse no versículo 12, que como eu disse, nós não vamos nos aprofundar, que depois nós vamos ter um próximo vídeo falando sobre ele. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, Jesus colocou aqui, Senhor, perdoa-me como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. O versículo 14 e 15, que nós vamos estar falando no vídeo que vem, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as demais. Então, ou seja, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem, o Pai Celestial... Ou seja, Deus, ele condiciona o perdão dele ao nosso relacionamento com o próximo. Se nós tratamos o próximo de forma errada, mesquinha, tem uma passagem no ensinamento de Jesus, que Jesus fala assim: com a medida com que medides, vos serão medidos. É lá no capítulo 7, também Sermão do Monte. Ele vai dizer que com a medida com que você medir as pessoas, você será medido. Que o tratamento que você quer receber é o tratamento que você tem que dar. Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele não vai te tratar, ele não vai te perdoar se você não perdoa. Porque ele quer pessoas que sejam semelhantes a ele. Você é filho de Deus. Você é chamado filho de Deus. E se Deus é santo, os filhos também são santos. Ok? Eu tenho até uma reflexão sobre os filhos também são santos. Está lá no meu blog, www.umcristão.com. Pode procurar lá, você vai ver essa reflexão com esse título: Os filhos também são santos, onde eu abordo justamente essa questão, né? Onde eu abordo justamente essa questão. Nós somos filhos de Deus e Ele quer que nós pareçamos com Ele. Que filho é esse que não segue os passos do Pai, que nega a natureza do Pai, né? Se trazemos a natureza de Adão, disse lá Paulo, nós também temos que trazer a natureza do novo Adão, que é Jesus. Ok? Viver em espírito e não cumpriremos as concupiscências da carne. E o versículo 13: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, entendendo que isso aqui se trata de uma oração. Então, na oração, essa oração do Pai Nosso, Jesus ensina: ore pedindo a Deus para que livre vocês de cair em tentação. Cair em tentação, ou cair em tentação, ou ser tentado, ou cair em tentação ou ser tentado, tem outra expressão, não nos deixe cair em tentação, e não nos deixe ser tentados. Aí tem outra expressão: e não nos deixe, que eu me lembro é isso, não nos deixe cair em tentação, ou não nos deixe ser tentados. Nós temos que ser uma oração, então nós devemos pedir a Deus, buscar de Deus, para que nós não venhamos a ser tentados, para que Ele nos livre. Lembremos daquela recomendação de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando nós vigiamos, nós fazemos aquilo que nos é possível. É o que a Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Nós estamos fugindo da aparência do mal. Aquilo que você sabe o caminho que você vai, você sabe aonde que você vai, você sabe os pontos em que você pode ser tentado, em que você não pode ser tentado, você sabe as suas fraquezas, né? Agora Deus sabe melhor do que você
Então a oração vem justamente para isso. Que aquilo que você tem consciência, você deve fugir da aparência do mal. Mas daquilo que você não tem consciência, daquilo que a sua capacidade de se livrar não está ao seu alcance, aquilo que você acha que é capaz, mas que você na verdade não é capaz, então você deve orar, e Jesus nos ensinou a orar, para que Deus te livre daquilo, te livre do mal. Mas você foge da aparência do mal, e Deus te livra do mal. Porque quando somos tentados, facilmente existe a possibilidade de nós cairmos. Né? Não é cair em tentação, é cair na tentação. O que significa isso? Você cair em tentação é você começar a ser tentado. Tentado por quê? Porque você não vigiou, ou tentado porque você não orou. E aí você cai em tentação. Mas aí a Bíblia nos exorta a perseverarmos, né? Porque se Deus permitiu que nós caíssemos em tentação, ou se nós caímos em tentação por uma falha nossa, e por uma falha em orar, por uma falha em vigiar, então o que acontece? Deus nos recomenda para nós ficarmos vigilantes. Se você não vigiou até aquela hora e caiu em tentação, vigie então a partir de agora. Vigie na tentação, ou seja, para que você não se aprofunde mais naquilo, para que você não venha acabar cair na sua vida espiritual. Prostrar na sua vida espiritual e não ter como levantar. Se você não vigiou até aquele momento e começou a ser tentado, então passe a vigiar a partir daquele momento. Persevere, porque a Bíblia diz que não há tentação que não seja humana. Mas Deus, sempre quando permite com que venha a tentação, Ele também ocasiona o livramento para nós, se nós perseverarmos. O Salmo 125, o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. Salmo 125, versículo 3, versão João Ferreira de Almeida. Então, para concluir essa parte aqui, mas existem momentos que você vai vigiar, existem momentos que você vai orar, mas mesmo assim você vai ser tentado. Mesmo assim você vai cair em tentação. O que acontece? Acontece que neste momento você vai dizer, Senhor, o que acontece? Eu estava orando, Jesus, eu estava vigiando. Eu tenho buscado, Senhor, fugir da aparência do mal. Mesmo assim isso aconteceu comigo. Isso aí aconteceu para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. Vocês somos tentados em 3 ocasiões: quando não vigiamos, quando não oramos. Você pode talvez estar orando, mas não está vigiando, né? Vigiai e orai. Tem que estar junto. Quando não vigiamos, ou pode estar orando, mas não está vigiando, né? Então, quando não vigiamos, quando não oramos, ou quando deixamos de fazer uma dessas 2 coisas, ou quando Deus quer manifestar as obras dele na nossa vida, permitindo com que uma tentação, ou com que uma provação, com uma situação de tristeza, uma situação de sofrimento, de tribulação, venha sobre a nossa vida, para que através disso ele possa manifestar as obras dele em nossa vida. É como no caso de Jó. E é como no caso daquele homem que nasceu cego. E que os discípulos ficavam encucados e perguntavam a Jesus, ele pecou ou sua família pecou? Mas Jesus falou, nem ele e nem sua família. Mas foi assim para que nele se manifestasse as obras de Deus. A mesma coisa aconteceu com Jó, e a mesma coisa acontece conosco. Quando estamos em vigilância, quando estamos em oração, quando estamos dentro da vontade de Deus e andando em espírito, e mesmo assim o Senhor permite, para que Ele realize, manifeste as obras dele através da nossa vida. Lembremos que na oração do Pai Nosso também disse que seja feita a tua vontade. Então nós temos que estar submissos à vontade de Deus. Antes de você pedir a Deus que te livre da tentação, você já pede a Deus que a vontade dele seja feita.
E se a vontade dele é que você seja tentado, mesmo pedindo para não ser tentado, saiba que Deus, se ele permitiu, ele também te dará força para passar por aqui. Eu ouso dizer que quando o caso é simplesmente uma permissão de Deus com a intenção de manifestar as obras dele através daquela situação, eu ouso dizer que eu posso estar errado, mas eu creio que até o exato momento da minha conclusão, eu tenho concluído que tenho estado certo nessa questão. Eu ouso dizer que quando é nessa situação específica que eu estou apontando, não posso afirmar em outras, que Deus ele vai te permitir essa sensação, te dando uma margem de segurança, de forma que você não vai cair. Você não vai cair, porque ele vai te sustentar, né? É diferente de quando você não vigia, de quando você não ora. E aí você cai em tentação, não porque foi um ato de Deus, digo, corrigindo o que eu terminei de falar. De Deus não vem nenhum mal. Ele permite com que sejamos tentados. Então não é um ato de Deus, é uma permissão de Deus, né? Ok? Então os irmãos entenderam? Assim, nós concluímos a parte do Sermão do Monte que fala sobre a oração do Pai Nosso. E o vídeo que vem nós estaremos voltando no versículo 12 para falar sobre perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.